Jesus. Parece que eu tô calma, mas não tô, não. Quem me conhece sabe que eu amo participar do culto. Que dia difícil. Tava descendo só para botar roupa, né? Mas a Almerinda tá na rua, não conseguiu chegar aqui. Uma batalha espiritual muito grande para nós estarmos aqui nessa noite. O Uber não está aceitando. E o irmão da Almerinda que faz Uber também, o pneu dele furou. E ficou eu e Kézia e uma luta, e a gente orando e nervosa. E eu falei ali para a Mary, pastora Mary, deixa o pastor Paulinho ministrar, porque eu amo participar do culto. O culto faz parte da liturgia. E peço perdão desde já à igreja, mas nós vamos. Eu quero que vocês abrem. Aqui, olha, a gente vai acompanhando aqui, que é bem mais fácil. O tema é Mateus. Vão lá, me ajudem. Mateus 6, 21. Vocês colocam ali, por favor. De a igreja só para ler. O título, né? Onde está o seu coração? Confesso que para mim foi bem difícil. Essa semana eu falei, meu Deus, nós estamos vindo de um mês abençoado. Louva a Deus que nós começamos, né, Kézia, ministrando na nossa casa espiritual. Que eu acho muito importante nós estarmos também na nossa casa espiritual. Garganta um pouquinho rouca, doendo um pouquinho, que nós vemos falando da palavra. E hoje eu falei com a minha líder, né, a esposa do meu pastor, falei, Cidália, louva a Deus, falei lá no grupo, que Deus está soprando o nome das mulheres de Cordovil. Quinta-feira foi a Kézia ali na Dona Branca e nós estamos fazendo a obra. Hoje tem duas, uma aqui, outra em Engenheiro Pedreira. Por mais que as lutas se levantem, nós continuamos de pé. Vamos ler aqui? Por favor, no 3, vocês já sabem, né? Eu vou falar 3 e vocês lerem. 3. Essa passagem ela é muito interessante. E confesso que eu tive até um pouco de dificuldade, porque nós estamos vivendo momentos bem difíceis. E em determinado momento, eu falei, meu Deus, mas essa palavra é muito forte. Aonde está o teu coração? E a introdução que Deus me dava, eu tenho tido dias bem difíceis. Muitas lutas, todos nós estamos passando dias difíceis. E quando eu comecei a estudar essa palavra, a introdução eu quero deixar aqui. Muitos pensam que juntar tesouros nos céus é consequência de dar o dízimo. Mas de todos os atos de obediência a Deus, existe uma sensação de que ao ofertar o nosso dinheiro para a obra de Deus, investe-se no céu. Porém, devemos procurar agradar a Deus, não só por nossa generosidade, mas também por cumprirmos seus propósitos em tudo que fizermos. Por favor, você pode botar Jeremias 17, do versículo 9 e 10, que aí eu peço à igreja para me ajudar. E muitas das vezes a gente acha que eu estou ofertando, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu já estou fazendo a vontade de Deus, eu já estou... essa consequência já vai me dar direito, estou investindo no céu. Mas a verdade que a palavra fala não é essa. A nossa generosidade, ela não é investimento para nós chegarmos ao céu. A palavra fala que nós precisamos ser generosos, sim, nós precisamos repartir, sim, porque é um chamado. E eu achei interessante, eu vou pedir à igreja daqui a pouco que lê esse versículo, que eu achei tão interessante. A visão espiritual é a nossa capacidade de ver claramente o que Deus quer que vejamos. Enxergarmos o mundo sobre o ponto de vista dele. Mas este discernimento espiritual pode ser facilmente obscurecido. O desejo de servir a propósitos, interesses e objetivos pessoais bloqueiam a visão de servir a Deus, que é o melhor caminho para restaurá-la. Um olhar puro é aquele que está fixado em Deus. Por favor, a igreja leia.
Olha, interessante. Porque o Senhor é aquele que esquadrinha o coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E a pergunta é: onde está o teu coração? O nosso coração é enganoso. Às vezes ele nos engana. Às vezes a gente pensa uma coisa: não, isso que eu estou fazendo é muito bom, vai dar resultado. Mas o coração do homem tem a tendência de se inclinar para o mal. Porque a tendência do ser humano, depois que o pecado entrou no mundo, o desejo da nossa carne é pecar. Então a nossa descendência, ela já vem, né, com o pecado. E a descendência do homem, o coração do homem nos engana. E muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo certo, porque eu estou sendo generosa naquela oferta que eu dou, no dízimo que eu dou, e eu estou juntando tesouro no céu. Mas enganoso é o coração. Mas o Senhor, Ele esquadrinha e Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que vai dentro do nosso coração. Aleluia. É uma visão que nós precisamos de ter. A visão espiritual é a nossa capacidade de ver claramente o que Deus quer que nós vejamos. E muitas das vezes nós perdemos essa capacidade de ver Deus através do irmão, de ver Deus através de uma Gisela Flor. E nós deixamos de ver a beleza em coisas pequenas, porque nós achamos que Deus só está em coisas grandes, e o nosso coração nos leva a enganar. O Salmo 139, do versículo 23, 24 diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pediu o Senhor para sondar. Sonda-me. O salmista, ele fez essa oração, e ele falava: sonda-me, Senhor, pois tu me conhece. Tu conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Será que eu e você temos orado para Deus assim? Vê se há em mim algum caminho mau. Porque muitas das vezes nós se sentimos santos, nos sentimos melhor do que o outro, e esquecemos de pedir para Deus: sonda-me e conhece-me. Romanos 8, 27 diz: aquele que sonda o coração e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aquele que sonda o coração e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos diante de Deus pelas nossas vontades. Nós queremos que Deus realize o nosso sim, porque o não nós já temos. E esses dias, pastor Paulo, a minha oração diante de Deus foi assim: Deus, o não eu já tenho, mas se o sim for da tua vontade, que o Senhor realiza. Mas no meio da minha oração, irmã Márcia, eu orei para Deus assim: Deus, me ensina a receber o seu não. E eu comecei a orar e eu conversei sobre isso com a Fernanda. Eu falei: Fernanda, eu estava preparada, porque o não eu já não tinha. Não foi isso, Fernanda? Nós conversamos um dia desse. E eu falei assim para Deus: me ensina a receber o seu não. Às vezes o não de Deus naquele momento nos traz dor, nos traz tristeza, nos traz amargura, sim. Mas eu estou vendo hoje aqui. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a umas horas, muito menos o meu amanhã. Nós devemos entregar o nosso amanhã na mão de Deus. Esse mesmo capítulo, ele vem falando que nós andamos muito preocupados com o que havemos de vestir, com o que havemos de comer, com o que nós vamos pagar as nossas contas. E ficamos tão preocupados, esquecendo que existe um Deus, um Espírito que intercede por nós a Deus.
que muitas das vezes nós dobramos nossos joelhos e não temos nem palavras para dizer. Mas o Espírito que nos conhece, que nos esquadrinha, que sabe o nosso pensamento, muitos antes dele vir até a nós, ele está nos esquadrinhando, ele intercede por nós. Quantas das vezes eu e você não dobramos o joelho assim? E eu falei assim: Senhor, me ensina. E o não de Deus naquele dia veio para mim. E quando o não de Deus veio, doeu, mas eu já estava preparada, Deise, para receber o não. O sim, o não eu já tinha. O sim eu precisava de receber ou não. E eu recebi um não naquele dia. E eu falei: Deus, mas tu não me deu todos os sinais. Tudo que eu te pedi, o Senhor mostrou. Todas as provas, tudo aquilo. Eu falei assim: Senhor, teve um dia que estava chovendo muito. E eu olhei da janela e falei: ah, meu filho vai chegar debaixo de uma chuva. Dobrei o joelho e orei. E a chuva parou, meu filho chegou seco. E o que eu pedi para acontecer no dia que eu falei: Deus, eu estou preparada. Se for um não, eu vou aceitar. Mas me dá o sinal. Falei com a Fernanda, Deus deu o sinal. E eu falei: Valmir, já tenho a resposta de Deus. Fui confiante, pastora. Confiante. Mas às vezes Deus coloca aquela certeza, aquela confiança no teu coração, para ver se o teu coração está em Deus mesmo. Eu não iria falar isso aqui não. Mas ele falou: aonde estava o teu coração, Eliane, naquele momento? Deus tem me surpreendido assim com as coisas. E ele falou assim: filha, o não você já tem. E eu confiante. E eu fiz tudo direito. Tudo estava para acontecer. Minha sorte é que eu tinha alguém muito forte do meu lado. E quando eu recebi o não, eu olhei para o lado, eu fiquei tão firme como nunca. E eu falei assim: não vou chorar. Derramei uma lágrima. Sendo avaliada. Aí eu falei assim: meu Deus, essa Eliane. Aí eu falei assim: eu quero aprender a viver o teu não. Porque eu não sei como seria o sim de Deus para mim naquela hora. E Ele está me trazendo a memória nessa palavra, porque Ele conhece. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a minha e nem com a sua vontade. É de acordo com a vontade de Deus. E muitas das vezes eu quero, o desejo nosso é orar e que seja da nossa vontade. Mas quando Deus age da maneira que Ele quer, será que o nosso coração continua em Deus? E eu parei, Deus trazendo isso aqui. Devemos guardar o nosso coração, pois dele procedem saídas da vida. Lá em Provérbio 4:23. Guardar o coração, porque dele procede a saída da vida. E muitas das vezes nós lidamos com o nosso coração assim, ó, de qualquer maneira. Tá nem aí para ele. Se a saída da vida procede dele, como é que eu, Eliane, não vou guardar o meu coração? Como é que a igreja de Cristo Imaculada não vai guardar o teu coração? Porque o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem, ele vai pender para o pecado. Mas um coração que é voltado para Deus, ele vai se voltar a Deus nos momentos difíceis. Aleluias. Provérbios 13:12 diz: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. E quando o Senhor trouxe esse versículo para mim nessa manhã, aí eu falei: deixa eu ler de novo. Porque a gente já pode ter lido a Bíblia 2, 3, umas 4 vezes toda, mas a gente não lembra tudo de cor. A esperança demorada enfraquece o coração. Você está esperando algo? Você vai passar por tribulação. Você vai entristecer. Mas você não pode perder o foco daquilo que você quer. Você vai passar dificuldade. Olha aí. Está falando para mim. Está falando para nós duas, Késia.
Aí eu falei na caquete assim dentro, já falei, mandei para ela passar pro pastor pregar. Tome, porque primeiro corta aqui, gente. O coração, a gente acha assim, não, tem que ser do jeito que eu quero. E quando nós estamos esperando algo que demora a chegar, às vezes você vai se enfraquecendo, vai tendendo a parar, a estar meio despercebido. Mas olha o que diz esse versículo: mas o desejo chegado é árvore da vida. Vai chegar. O mestre vai apontar a tua senha, com certeza vai. Não se perde no meio do caminho, não se perde na jornada, pois Ele é um Deus que nos sonda e nos conhece. Estamos vivendo no mundo de Marta. Sim, estamos. Dias trabalhosos, dias difíceis, dias cansativos demais, muitos cansativos. Dia que a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque a igreja de Cristo está vivendo os últimos dias na face da terra, e a esperança demorada pode nos cansar. A esperança demorada de encontrar o noivo pode fazer as nossas lamparinas tender a se apagar. Aleluia. Nesse mundo de Marta, se nós não pararmos para meditar, para orar, para buscar, está difícil, porque as atribulações vêm. Mas nós precisamos de Marta, porque Marta é aquela que serve bem, aquela que prepara a casa para receber o mestre, aquela que está disposta a arrumar, a cozinhar, a lavar e a passar. Mas uma coisa que o Senhor me trouxe na manhã deste dia, que nós não podemos estar vivendo no mundo de Marta sem o coração de Maria. Não podemos perder o contato com o nosso Salvador. E muitos de nós estamos perdendo isso, vivendo no mundo de Marta e com o coração de Marta. E o Senhor traz para mim nesta noite que nós estamos vivendo sim no mundo de Marta, mas nesse mundo de Marta, eu e você precisamos de ter o coração de Cristo. Aleluias, aleluias. Eu e você precisamos de ter o coração de Cristo. Nós vamos louvar assim. Sonda-me. Um pedacinho só desse louvor. Olha o que fala. Sonda-me, Senhor. Tu não te conhece, ó Pai. Me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme Senhor, a tua palavra nos transforma, Pai, nessa noite. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então Ele quer que você tenha um coração que possa ser usado. Usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado na Maneira que te agrada. em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me. Usa-me. O Senhor é aquele que sonda, é aquele que conhece. E nessa noite, peça para o Senhor, fala assim: Senhor,
eu estou vivendo no mundo de Marta, mas eu preciso ter um coração de Maria, um coração voltado para ti, um coração que sirva a ti, Senhor. Eu preciso ter. É preciso servir a Deus com excelência. A Bíblia, ela vai relatar várias mulheres que tiveram um coração segundo o coração de Deus. Maria, mãe de Jesus, nem se fala. Hoje eu comentando com meu cunhado Doval, falei assim, nossa, falar de mulheres que tinham um coração segundo o coração de Deus, você vai achar muitas. Mas Maria, agraciada, mãe de Jesus. Mas Deus me levou a uma mulher. Quero ver se as mulheres dessa igreja, nesse primeiro congresso, vai lembrar dessa mulher. A Bíblia relata várias mulheres. Porém, eu vou falar da única mulher que foi discípula na Bíblia. Quem é? Quem é? Eu vou falar. A Bíblia relata várias mulheres da Bíblia. Várias. Que tiveram um coração segundo o coração de Deus. Falei de Maria, mãe de Jesus. Ela é extraordinária, especial. Porém, nessa noite eu vou falar da única mulher que foi discípula na Bíblia. E ela foi a única mulher chamada de discípula. Senhor, me dava essa mulher. Eu achei tão impactante. Não, vocês sabem quem é. Vou ler mais um pouquinho. Pastor não pode soprar, pastor. Ela servia a Deus com excelência, pois o seu coração estava nele. Ninguém, a igreja pode ajudar. Ninguém lembra? Vamos lá mais um pouquinho. Ter excelência no que fazemos, às vezes, não é fácil. Pois requer tempo, dedicação. Essa mulher era uma mulher muito dedicada. Quando ela conheceu o Senhor, ela falou assim: Senhor, eu vou te servir com meus bens. Era uma mulher riquíssima. A Bíblia não relata se ela era jovem, se ela tinha uma idade mais avançada. Não relata a idade dela. Mas era uma mulher que fez diferença. Ela se encontra lá em Atos. Dorcas, olha o medo. Olha o medo. Dorcas, Atos 9, 36, 37. Narra a vida dessa mulher, que ao se encontrar com o Senhor decidiu largar tudo e servi-lo. Na narrativa diz que ela possuía bens, mas nada do que tinha impediu de seguir o mestre, pois o seu coração não estava nos bens, mas se voltou completamente para Deus, o Todo-Poderoso. Sim, podemos ter bens. A Bíblia é rica em mensagens que falam de prosperidade, porém devemos usar com sabedoria. A própria Bíblia diz que, se for possível, trabalhar dia e noite para não ser pesado ao seu irmão. É Bíblia. Então a Bíblia fala de prosperidade, de bens, que aonde você pisar, você vai herdar. E vai falando, tem muito, mas o nosso coração não pode estar naquilo ali. E essa mulher, ela foi chamada discípula porque se destacou no que fazia. Dorcas só conseguiu se destacar pois o seu coração estava em Deus. Aonde está o seu coração? Ela conseguiu um lugar de destaque porque o coração dela estava em Deus. Dorca era uma mulher que ela ajudava as viúvas, os órfãos, ela costurava, ela fazia, nossa, imagina cada vestimenta linda. Ela estava preocupada que as pessoas na cidade dela vivessem bem. E ela passou a se dedicar a isso. Será que o meu coração e o seu coração está servindo a Deus com excelência? Fazer o simples é fácil. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Deus está nos convidando para uma intimidade maior com Ele, para um tempo maior com Ele, para uma qualidade de vida melhor com Ele.
Quer ficar em evidência? Coloca o teu coração à disposição de Cristo e fala: Cristo, eu estou aqui. Faça em mim a tua vontade, o teu querer. É fácil? Ninguém falou que era fácil. Ela sabia o que fazer para servir a Deus com excelência. Será que eu e você sabemos o que realmente servir a Deus com excelência? Isso me trouxe preocupação. Por isso que eu falei que era uma mensagem muito difícil, pastor Paulo. Será que eu e você estamos servindo a Deus com excelência? Eliane, o que é servir a Deus com excelência? É dar o seu melhor. Será que você está dando o seu melhor para Deus? Uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, que o meu melhor pode ser limpar. Eu sou péssima faxineira. Quem me conhece sabe. Mas a Bíblia também não fala que eu preciso ser a mulher perfeita de Provérbios. A Bíblia me fala que eu preciso ter algumas qualidades da mulher de Provérbio. Mas eu não vou ter todas, Fernanda. E eu falo, gente, eu não sou. Está sendo transmitido, as pessoas vão ver eu falar, não sou boa. Mas eu sou ótima cozinheira. Eu sou boa administradora. E eu mantenho tudo em ordem para ficar tudo limpo. Para ficar tudo arrumado. Mas requer um pouco mais de tempo meu, Daisy. E eu tenho amigas que elas são totalmente habilidosas em limpar. Outras que são maravilhosas em passar roupa. Que mesmo tem uma que falei assim: eu passo tua roupa, Eliane, tu faz minha comida. A gente brinca assim. Se você falar: Eliane, depois do culto você vai servir a igreja. Mary, o que que tem? A Mary é prova disso, porque eu já fui lá ajudar ela um dia que estava um atarefado. O Rômulo até riu. Me lembrei agora, Rômulo. Mãe, por que a senhora não chamou a Eliane antes? A gente estava aqui penando, ela já terminou. Não foi, Rômulo? Que é a minha habilidade. Servir a Deus com excelência é você dar o seu melhor a Deus, para a casa de Deus, para o povo de Deus. E quando nós damos o nosso melhor para Deus, e Ele dá o melhor dele para nós, nós vamos entender que o nosso melhor não é nada se comparado ao melhor que Ele tem para mim e para você. E nós somos mesquinhos. Falo, não, isso aqui eu faço na minha casa. A seara está aí, a seara está branca. Poucos são ceifeiros. De pessoas que façam, de pessoas que trabalham. Aleluia. Louvado seja Deus. Não, mas eu prefiro estar lá, ó, no meu cantinho escondido. Fala, não, pastor, aqui eu sou boa em trabalhar com crianças, quero fazer o curso. Pastor, eu sou boa na faxina. Pastor, pode me deixar que eu vou para a cantina. Comunica-se. Porque servir a Deus com excelência é aquilo que você faz de melhor. Você pode dizimar, você pode ofertar, sim. Mas tem algo que você pode dar para Deus mesmo estando desempregado. Ah, Senhor, eu não posso ofertar porque eu estou desempregada. O teu coração está no dinheiro mesmo desempregado. Davi fala que ele tinha sido moço e já era velho, mas nunca viu a descendência do Senhor mendigar o pão. Ele não vai deixar você passar necessidade, porque Ele sonda e Ele conhece os nossos corações. Não vai deixar. E o que você pode fazer de excelência para Deus? É forte, foi vocês que escolheram. Porque corta primeiro em mim. O que eu estou fazendo de excelência para Deus? Será que eu tenho me preocupado com as almas que estão perdidas? Porque eu falo e afirmo que Dorcas, ela sabia, tem um respaldo na Bíblia, pois ela ajudava os órfãos, as viúvas, e o maior testemunho foi na sua morte, porque a população daquela cidade testemunhou sobre ela de uma forma linda
e apressadamente mandou chamar o discípulo Pedro. E através disso Deus fez o milagre da ressurreição. Que testemunho grande e maravilhoso. Depois de morta, as pessoas falaram: não, ela está ali deitada no quarto alto, ela já partiu dessa vida, mas olha as obras que ela deixou, olha tanta coisa boa que Dorca fez por nós. E comoveu-se o coração daquela multidão. Um coração excelente vai ser lembrado até depois da morte. E a palavra fala em Paulo, uma carta de Paulo que eu não me lembro agora, fala que nós somos a carta lida pelo povo. Olha que forte. Qual é a carta que ele está lendo através de você? Qual é a carta que o mundo está vendo através de você? Se eu e você somos carta lida pelo mundo, eu tenho que estar com o coração em Deus, para que o mundo possa ver o brilho do Espírito Santo em mim. Aleluias. E quando essa passagem vem na minha mente, eu falo assim: meu Deus, como o mundo está me vendo. O nosso testemunho salva, o nosso testemunho liberta, mas eu preciso testemunhar Cristo. Aleluia. Ter o coração no centro da vontade de Deus vai te levar a lugares altos. Só precisa fazer de todo o coração para Deus, pois porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Colossenses 3, 23 diz: e tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabe o que acontece? Muitas das vezes eu faço porque fulano vai ver, porque cicrano vai ver, porque cicrano vai estar ali. Mas eu não faço para que eu diminua e ele apareça. Quando nós colocamos Deus no centro da vontade de Deus, a nossa vida no centro da vontade de Deus, Ele vai olhar, o ser humano vai diminuindo e a glória dele aparece. Quando nós não queremos fazer para mostrar para o homem, para o A, para o B, para o pastor, para a mãe, para o pai, mas nós estamos fazendo com o coração voltado para Deus, Ele recebe. Ele recebe quando vê, Ele vai nos colocar aquela faculdade, aquela porta de emprego. Você com o coração humilde, com o coração quebrantado, Ele vai te levar a lugares altos. O teu casamento, que às vezes não está assim, Ele vai colocar num lugar alto. A sua vida sentimental, a sua vida financeira, o seu psique começa a melhorar. Porque nós estamos com os olhos fitados para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Essas irmãs pensariam que hoje, a igreja era aqui, né? Pensaria que hoje é o primeiro congresso. Estaria, olha, essa expansão. Porque estavam com o coração voltado para Deus, para que isso viesse a acontecer. E quando Deus está no centro, Ele vai agir. Aleluias. Aleluias. 2 Crônicas. Eu amo Bíblia. Eu amo Bíblia. E eu estou terminando já essa palavra. Aleluia. Porque Deus, Ele tem falado ao meu coração. Eu falei: Senhor, eu vou terminar aqui em Dorcas. E Ele falou assim: depois desse versículo, tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. E Uzias? Aí eu falei: Senhor, tá bom. Ele falou: e o rei Uzia? Eu não vou ler. Põe aqui para mim, 2 Crônicas 26, do 1 ao 15. Mas eu quero que vocês coloquem para mim. Eu acho que é só o versículo 5. Eu nem sei se eu anotei. Mas vamos lá. Porque veio tão assim. Se não for o 5, é entre o 5 e o 6. Essa passagem vai falar, eu quero ver só o título aqui. Deixa eu mostrar aqui. 2 Crônicas
26, do 1 ao 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Uzias reina e prospera. Eu achei tão interessante, vai falar sobre a história de Uzias. Uzias começou a reinar com 16 anos, quando o pai dele faleceu. Mas segundo os historiadores, a palavra, o que a gente estuda, ele já vinha sendo treinado, porque os filhos eles já aprendiam, já vinham sendo treinados pelo pai dele, que aqui tem toda a palavra sobre isso. Vocês anotam para vocês ler depois. E ele, quando o pai dele faleceu, ele tinha 16 anos, e aquele povo, ali de Judá, fizeram o rei a Uzias. Uzias assumiu, e aqui o título diz, reina e prospera. Tão interessante que Uzias sim, porém o seu coração estava voltado para o Senhor, e ouviu os conselhos do sacerdote Zacarias, do sacerdote e profeta Zacarias. Vemos como Judá cresceu nesta época. Ele foi bem sucedido em tudo quanto fazia, enquanto ouviu o conselho de Zacarias e guardava o seu coração fazer segundo as ordenanças de Deus. Versículo 5. E o que eu acho interessante que Uzias, ele amava a agricultura, ele era um homem que ele tinha uma mente além da sua época, que ele mandou fazer carros fortes, não foi isso? Isso a Bíblia relata, que não dá tempo da gente ler. A Bíblia relata, vocês vão ler. E o reinado começou ali, o reinado dele começou a ser próspero. Na agricultura, ele foi um dos maiores agricultores que a Bíblia relata. Estou errada, pastor? Se vocês for lá na palavra, é interessante o que esse homem fez na agricultura. Gente, como aquele reinado era próspero, como aquele povo não padeceu necessidade, como aquele reino ia crescendo, ia se multiplicando, fazia carros. Ele mandou fazer carros além do que tinha naquela época, pela inteligência que ele tinha. Enquanto ele estava com o coração voltado para Deus, aleluias, tudo que ele colocava a mão prosperava e crescia, porque ele ouvia a voz do profeta. Quando Deus falava, aleluias. Se você quer crescer, aprenda a ouvir. Às vezes é necessário nós ficarmos em silêncio para ouvir Ele falar. E às vezes nós, não, mas isso não vai dar certo, não, eu preciso. E a gente não para ouvir o que Deus quer falar conosco. E ali chegou um determinado momento. Vamos ler. Depois bota aqui o versículo 5, por favor. 2 Crônica 26. E ele começou a se envaidecer com tudo aquilo. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quem fazia ele prosperar? Quem fazia ele prosperar? Deus. Enquanto ele estava ali, ele estava indo. E eu acho tão interessante que o homem começa. Qual foi o versículo que nós lemos antes? Que o coração é enganoso. O homem começou a achar que ele estava fazendo porque ali estava crescendo, e ele começou a envaidecer o seu coração. E em um determinado momento, eu vou passar aqui, olha, do versículo 16 ao versículo 23, Uzias é atacado de lepra. Põe por favor o versículo 18. Vou pedir o pastor para me ajudar depois lendo o versículo 18. E o que eu acho interessante é que Uzias, cada um tem uma profissão.
Cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Gente, a Niali, nossa, eu vou pegar essa irmã pro nosso grupo, tá? Pro grupo de coreografia. Ela é uma ótima. Deus chamou ela, mas tá ali, ó, se escondendo. Se esconder pra quê? Faz sozinha. Não tem ninguém. Tem dia que o que eu falo pra vocês lá? Gente, que vontade de sair dançando na igreja sozinha. Não é isso, Cristina, que eu falo? Sozinha, sem ninguém. Dança espontânea. Cada um tem um chamado, cada um tem um legado, cada um tem o que fazer. Mas o que eu acho interessante é que muitas das vezes a gente fala assim: ah, não, eu quero aquele ali que a pastora tá. Vai aguentar você o cargo que a pastora aguenta? E eu quero estar naquela posição. Apontada aí é muito fácil, é o tema que vocês escolheram. Apontar do banco, às vezes não é para você dar glória, você não vai falar em mistério, para você glorificar. Ah, eu quero estar lá no lugar da moça que fez a ornamentação. Gente, depois eu vou pedir no final para botarem o vídeo aqui da chamada. Que coisa maravilhosa, que dom que essa jovem, como é? Joyce. Meu Deus! Deus deu para ela. Aí eu vou falar assim: eu quero o dom da Joyce. Se não for para fazer o que a Joyce faz, eu não vou. É dela. Deus te chamou para uma outra área. Faça com amor, mas não tente pegar aquilo que não é seu. Uzias, ele pega, simplesmente vai até o altar, entra no tabernáculo e quer acender incenso. O coração de Uzias estava em Deus ainda. Ele entrou. Põe um versículo, lê para mim, pastor. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Quando Uzia, ali entraram 80 profetas, sacerdotes, eram uns 80 que entraram ali para impedir. Uzias estava com teu coração já, ó, descosta para Deus. Ele já não estava mais ouvindo Deus. Ele já não queria mais ouvir os profetas. E ele começou, falou assim: não, porque eu sou o rei. Achei aqui. Posso tirar? Já tirei. Vamos ver. Vamos ver. Eu sou o rei. Bota aqui num pequeno para ninguém ficar com ciúme. Posso? É de mulher essa, não. Eu sou o rei. Eu posso fazer. Eu quero fazer. Alabaxou, decanda, lamantarasui. Fica no teu propósito, fica no teu chamado, fica no seu legado. Às vezes você vê o A, o B sorrindo, mas você não sabe o que ele passou, o que ele chorou, o que ela chorou lá atrás. Não, para chegar aqui está tudo maravilhoso, tudo arrumadinho, tudo bonito para te receber. Mas quando o coração começa a se inclinar para o mal, você deixa de ver Deus e a presença dele e acha que você é o tal, que você pode fazer, mas sem Deus você não pode. Uzias foi atacado por lepra dentro do tabernáculo, apareceu na testa dele e ele teve que ser retirado do templo. É forte, não é? É forte. Porque um homem que começou tão bem ouvindo Deus, tão bem, crescendo, prosperando, acabar de uma forma solitário, sozinho. O filho dele nessa época começou a reinar, mas ele continuou reinando, mas isolado. Ele era um rei amado, porque ele estava guardando os preceitos do Senhor. Enquanto ele guardava
o Deus ia dando crescimento. Quando ele virou as costas para Deus, as coisas começaram a decair para ele. Nós precisamos pedir para Deus. Nós precisamos pedir para Deus um coração novo, fazer o nosso coração arder de novo. Quantos de nós estamos deixando essa chama apagar? Pede para Deus nessa noite: Senhor, faz o meu coração arder por Ti de novo. Eu preciso de ser renovada, eu preciso de ser transformada, eu preciso de ser mudada. Faz a chama do primeiro amor arder em mim, que eu possa voltar, Senhor, e sentir a Tua presença e falar para Ti que sozinha eu não posso, mas contigo eu posso vencer um batalhão, porque do Senhor vem a nossa força. Vamos encerrar com esse louvor. Aleluias, aleluias. Vem me visitar. Não vamos esperar, igreja, que a vaidade entre em nosso coração e que nós nos achamos grande, porque grande é só Ele. Que nós possamos pedir a Deus: eu quero conhecer mais de Ti. Eu preciso, Deus. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quem quer viver algo novo? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
desce como fogo, incendeia, incendeia. Declare mais uma vez, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, declare. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Que Ele possa incendiar os nossos corações. Que essa palavra penetre no nosso coração, na nossa mente. Que Ele fique em nós. Que Ele se enraize. Como é que se fala? Que Ele cresça raiz em nossos corações. Amém?